Olá! Hoje a gente vai revisitar uma daquelas histórias que, bom, parecem estar no nosso DNA cultural. Uma história que todo mundo acha que conhece. Exatamente. Só que o material que a gente tem em mãos hoje pega essa narrativa e, olha, vira ela completamente do avesso. Temos, claro, trechos de Gênesis, mas também algumas análises teológicas bem provocadoras. Pois é. A proposta aqui não é só reler a criação, o Éden ou Caim e Abel. É usar essas outras fontes para questionar tudo. A gente vai passar por uma teoria que vê o tempo como uma pirâmide e não como uma linha. Uma pirâmide, ok? E vamos chegar numa análise assim bem radical que sugere a existência de duas figuras divinas, quase que opostas, agindo dentro do mesmo texto bíblico. Duas figuras divinas. Uau! Isso já é um começo bem forte, ok. Então, a nossa missão hoje é entender como essas novas lentes podem mudar uma imagem que a gente achava que já conhecia de cor. Então, vamos lá. Pelo começo de tudo, a narrativa de Gênesis. Isso. Vamos focar nos pontos-chave que servem de base para essas reinterpretações. A história de Gênesis, a gente conhece de forma geral, né? Criação em 7 dias, Adão e Eva, a serpente. Mas em vez de passar por cada dia, vamos focar nos detalhes que as nossas fontes dizem que são cruciais. Logo no início, por exemplo, tem uma frase que sempre gera debate. A famosa frase do 6º dia. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse plural, sabe? Façamos, nossa, sempre achei isso curioso. É um ponto que estudiosos exploram há séculos. Seria uma referência à Trindade, uma forma de tratamento real, ou, como as nossas fontes vão sugerir, algo completamente diferente. É um detalhe que fica ali, plantado logo no começo. Certo, uma semente. E depois, a história funila, sai do cósmico e vai para o Jardim do Éden, com 2 árvores bem específicas no centro. Sim, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. A dualidade ali é fundamental. Uma dá a vida eterna, a outra, bom, um conhecimento que vem com uma sentença de morte. A ordem é muito clara, né? Não comam dessa árvore, porque no dia em que comerem, vocês certamente morrerão. E aí entra a serpente. O texto diz que ela era o animal mais sutil. E ela não força nada. Ela só questiona. Ela basicamente diz para Eva: Deus sabe que quando vocês comerem, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. A tentação não é a fruta em si, né? É a promessa de divindade. Não é a morte, mas a perda da inocência. Eles percebem que estão nus, sentem vergonha, e as maldições que vêm depois reconfiguram toda a existência humana. Dor, trabalho pesado e a mortalidade. A frase do pó vieste ao pó retornarás sela esse destino. E é nesse novo mundo de dor e trabalho que surge a próxima geração, Caim e Abel. E aqui a história introduz outro elemento central para as nossas análises, que é o sacrifício. Isso. Caim, o agricultor, oferece frutos. Abel, o pastor, oferece um cordeiro. E o texto diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. O porquê nunca é explicado, o que abriu um espaço gigante para a interpretação. Pois é, mas o resultado é claro. A rejeição gera uma ira em Caim, que termina no primeiro assassinato da história. E a resposta dele para Deus, sou eu o guardador do meu irmão, ecoou até hoje. Ok, então temos essa base, um plural misterioso, 2 árvores, uma promessa de divindade e um ato de adoração que termina em morte. Com isso montado, o que acontece quando alguém olha para a história de uma forma diferente? Aí é que entra a nossa primeira análise. Ela propõe que a gente pense na história não como uma linha reta, de Gênesis ao Apocalipse, mas sim como uma pirâmide. Uma pirâmide. Como assim? Isso soa quase ficção científica. Como se aplicam uma forma geométrica a uma narrativa teológica? É uma ideia visual. Imagina a base da pirâmide. Na ponta esquerda, o começo da queda, o alfa, a serpente no Éden. Na ponta direita, o fim da queda, o ômega. O dragão, a antiga serpente, sendo expulso no Apocalipse. São 2 pontos espelhados, então, começo e fim. Exato. E o que estaria no topo? No vértice que conecta e dá sentido a tudo isso? Deixou-o chutar, a cruz. Exatamente.
Para essa fonte, a cruz não é só um evento no meio do caminho. É o ponto culminante que redefine o passado e o futuro. Quando Cristo diz "está consumado", essa análise diz que a frase ecoa para trás até o Éden e para frente até o fim. Isso é fascinante. Mas como isso funciona na prática? O que significa dizer que a cruz toca o passado? Como isso muda a leitura da queda de Adão, por exemplo? Muda tudo. A análise usa a ideia de Cristo como o segundo Adão, mas ela vai além na interpretação do primeiro. Segundo essa fonte, Adão não caiu só por fraqueza. A leitura é que ele, não tendo sido enganado, escolheu participar da queda de Eva por amor a ela, para não deixá-la sozinha. Uau, essa é uma visão bem mais romântica da queda e trágica. Ele assume a condição dela e, com isso, traz a morte. E a conexão com o segundo Adão, Cristo, seria um espelho perfeito. Ah, claro. Cristo também age por amor à sua noiva, que é a humanidade. Ele também assume a condição de queda dela, mas, em vez de selar a morte, ele a vence. A história, como a fonte diz, começou no fruto de uma árvore e terminou no madeiro de outra. É uma simetria muito poderosa. Certo. Essa ideia da pirâmide e dos dois Adãos já cria um contraste bem forte. Mas as outras fontes que a gente tem, elas parecem levar essa tensão a um nível muito mais extremo. Não falam só de espelhos, mas de oposição direta. Sim, elas aprofundam isso de forma radical. Uma das fontes mapeia o que chama de árvore da lei-vingância do Antigo Testamento contra a árvore do verbo misericórdia do Novo. E não é uma evolução, é uma oposição mesmo. Pela visão dessa fonte, sim. São naturezas opostas. Pega a lei do sábado, por exemplo. No livro do Êxodo, a ordem é estrita. Quem trabalhar no sábado, morre. É pena de morte. Pesado. Aí você avança para os evangelhos e vê Jesus curando no sábado, o que era considerado trabalho. E quando confrontam, ele não pede desculpa. Ele vira a lógica e diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A temática. E Jesus, no Sermão da Montanha, cita isso diretamente para dizer: "Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal", e vai além, manda amar os inimigos. É uma substituição completa de um código pelo outro. Peraí. Então, a análise sugere que essas duas leis não são só uma evolução, mas vêm de fontes de autoridade diferentes. Isso é uma afirmação muito forte. É fortíssima. E as fontes levam essa lógica até a sua conclusão mais radical. Uma delas argumenta que a diferença não é só de lei, mas de identidade divina. Ela se apoia em falas de Jesus como "ninguém conhece o Pai senão o Filho". A interpretação que a fonte tira disso é: se Jesus é o único que revela o Pai, então o Deus que era conhecido antes dele não era o Pai. Isso é vertiginoso. Quer dizer, a fonte está propondo que o Deus do Antigo Testamento e o Pai de Jesus são entidades distintas. Essa é a provocação central. E aqui a análise faz uma conexão bem controversa. Ela pega uma frase de Jesus em João, capítulo 8, dita aos líderes religiosos: "Vós pendes por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio." Homicida desde o princípio. Eu já sei onde isso vai dar. A fonte está usando essa frase para reler o Antigo Testamento. Exatamente. A pergunta que a fonte levanta é: aquelas ordens para aniquilar povos inteiros, homens, mulheres, crianças, que a gente encontra em Josué, em Samuel, isso se alinha com o Pai misericordioso da cruz ou com esse espírito homicida? A resposta da fonte, obviamente, é que não se alinha. Isso, e que ali estaria agindo outra entidade, que exigia sangue. O que nos leva de volta direto para Caim e Abel, né? Para o primeiro assassinato. Diretamente. Se a gente conecta essa ideia de duas entidades ao começo de tudo, uma das fontes propõe uma releitura impressionante da história deles. A gente sempre aprendeu que Abel era o mocinho e Caim o invejoso. Simples. Mas essa fonte questiona a origem do próprio sacrifício. Como assim? O sacrifício de Abel não foi um ato de fé? A fonte o chama de fundador involuntário da religião sacrificial. E o argumento se baseia num detalhe do texto. Dentro do Éden, a divindade é chamada de Senhor Deus. Fora do Éden, na história de Caim e Abel, é só o Senhor. É uma mudança sutil.
Mas a hipótese que a fonte levanta é explosiva. E se este Senhor que aceita o sacrifício de sangue de Abel não for o mesmo Senhor Deus do Éden? Espera um pouco, isso muda tudo. A fonte está sugerindo que o primeiro ato de adoração com sangue foi, na verdade, um engano, que Abel foi o primeiro a ser enganado e a adorar a entidade errada. Essa é a tese. Que a serpente, que no Éden tentou o homem para ser como deuses, fora do Éden, teria se apresentado como um deus para ser adorado, e Abel, com a melhor das intenções, teria oferecido seu cordeiro a essa entidade usurpadora. E não tem no texto uma ordem para eles começarem a sacrificar animais, né? Não tem, a ordem não existe. Então, por essa visão, a religião sacrificial não nasceria de um comando divino, mas de uma imitação. Um engano que gera inveja e resulta no primeiro homicídio. E Caim, ao matar Abel, estaria ironicamente cumprindo o desejo do homicida desde o princípio. Uau! De repente, o primeiro mártir vira o primeiro seguidor de um culto equivocado. E o assassinato vira consequência de uma confusão teológica. Exato. E a fonte conecta isso a uma frase do Apocalipse que diz que Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que isso quer dizer nesse contexto? Que o único sacrifício autêntico já tinha sido prefigurado no Éden pelo próprio Senhor Deus. Quando Adão e Eva caem, Deus os veste com peles de animais. Para isso, um animal teve que morrer. Um sacrifício feito por Deus para o homem. Isso. Um ato de cobertura, de provisão, não o contrário. O ato de Abel, então, seria uma perversão disso. Uma tentativa de fazer por si mesmo algo que só Deus poderia fazer por ele. Essa releitura de Caim e Abel é realmente desconcertante. Ela amarra tudo. A ideia das duas entidades, a origem do conflito entre fé e violência. No final, o que todas essas fontes sugerem é que Jesus, nos evangelhos, se posiciona como uma chave mestra para decifrar a escritura. Sem essa chave, você pode montar o quebra-cabeça de um jeito que confunde. É o que as fontes chamam de sombra com a realidade. É como ter um código e finalmente encontrar a cifra para decifrar. Com essa chave, segundo as análises, daria para separar o que era uma regra para um tempo específico ou o que vinha de uma fonte diferente daquilo que seria o princípio eterno do Pai que Jesus revela. Essa é a ideia central. A revelação final não invalida o texto anterior, mas o ilumina, permitindo que se possa discernir as diferentes vozes ali dentro. E talvez o pensamento final para quem nos ouve seja este. Se uma única narrativa tão fundamental pode conter vozes e naturezas tão opostas, qual é o nosso papel no ato de interpretar? Se a lente que a gente usa para ler é tão crucial quanto o próprio texto, o que isso diz sobre como a gente se aproxima de qualquer fonte de conhecimento, seja um texto de milênios atrás ou uma notícia de hoje de manhã?